Olá pessoal, aqui quem fala é Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. No quadro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre características dos centros espíritas no Brasil e os efeitos nos tratamentos de saúde, tá? Primeiramente, para todos os que têm interesse no nosso quadro, ele está disponível no Google. Se vocês digitarem Web Rádio Namastê, e na Web Rádio Namastê vocês vão achar um conteúdo fantástico todos os dias para auxiliar no seu crescimento pessoal. E nas quintas-feiras, 19 horas, o nosso quadro vai ao ar. Além disso, vocês podem acessar todos os quadros anteriores entrando no YouTube e digitando Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno. E lá vocês vão achar todos os capítulos e artigos já discutidos aqui conosco, tá bom? Muito bem, então vamos ao nosso trabalho de hoje. Primeiramente, então, o título do artigo científico de hoje é o seguinte: Saúde mental e física e cura espiritual. Uma avaliação de terapias complementares religiosas fornecidas por centros espíritas na cidade de São Paulo, Brasil. Este artigo científico foi publicado no journal ou na revista que se chama Culture, Medicine and Psychiatry, o que quer dizer Cultura, Medicina e Psiquiatria. Foi publicado no ano de 2015 e o primeiro autor do artigo é a Alessandra Luchetti e o último autor, o Romero Valada, tá? Ambos pesquisadores de São Paulo, no Brasil. Muito bem, vamos então, para dar início ao conteúdo que nós vamos abordar nos resultados científicos, fazer uma breve introdução sobre alguns temas. A espiritualidade e religiosidade são inerentes à nossa humanidade. Desde os tempos primordiais, nós podemos observar registros de cultos, de orações e de acesso a um ser ou seres superiores e supremos que regem e governam a nossa vida. Então, todo esse procedimento de crescimento da humanidade se baseou sempre nessas primícias de que existe algo além e maior. Tanto é assim que várias cidades foram fundadas com bases religiosas, né? E quando nós pensamos em saúde, também existe uma associação muito grande, tanto que nós podemos observar que vários hospitais foram criados por determinadas variações, entidades e de ordens religiosas diferentes e que até hoje nós podemos ter acesso a eles, como por exemplo as Santa Casas, né, que existem no Brasil afora. Porém, a espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes, né? A espiritualidade é quando nós temos a crença e a tentativa, a busca de acesso a um ser supremo superior e a diferentes entidades que podem e devem, né, normalmente estar ao nosso redor e superior a nós, mas sem nos apegarmos a uma forma exclusiva. Já dentro da religiosidade, muitas vezes se tem a espiritualidade focada em um prisma único, que é pregado por uma religião. E aí você exclui outras formas de visualizar a espiritualidade que fujam, porventura, a forma que a religião preconiza. Então, para nós diferenciarmos essas duas coisas, existe uma questão importante que, com o tempo, ao longo do tempo, a religião e a espiritualidade se afastaram da medicina, tá? E a ciência e a tecnologia e as pesquisas fizeram parte dessa separação. Porém, a partir da década de 50, alguns estudos começaram a mostrar que quando se tem espiritualidade e religiosidade, você tem uma melhora do quadro de saúde no tratamento de diversas doenças e problemas.
tá? Então, essa associação passou a ser incentivada, uma vez que ela traz benefícios para a saúde dos indivíduos. Acontece que, além de nós pensarmos nas religiões tradicionais, a partir de 1847 começou a surgir um movimento que mais tarde foi chamado de espiritista, tá? Ou espírita, que surgiu em 1847, né? De acordo com alguns historiadores, mas há algumas divergências, em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, né? Que começaram a mostrar movimentos, mesas girantes e objetos saindo do lugar durante reuniões que elas realizavam, né? Alguns anos depois, o pesquisador francês Hippolyte Léon Rivali, que é o nosso chamado Allan Kardec, acabou iniciando pesquisas com foco no magnetismo e nas manifestações que eram feitas nessas reuniões. A partir de pesquisas científicas sérias, ele começou a se interessar muito pelas manifestações dos espíritos, porque começou a perceber que aquilo não era uma fraude, né? E que existia algo que transcendia o encontro e a corporalidade da nossa matéria, do corpo físico, né? E a partir daí ele começou a intensificar as pesquisas, buscar formas de testar se eram reais ou se eram fraudes, confirmar com diferentes fontes as mesmas informações, e começou a trazer informações que viriam do mundo espiritual superior para nós, né? A partir daí ele codificou 5 livros básicos da doutrina que foi chamada depois de doutrina espírita kardecista, porque se embasa nos livros que Allan Kardec trouxe através dessas pesquisas e psicografia através de diferentes médiuns, tá? Então, a doutrina espírita kardecista tem essa base, que ela é cristã, ela é uma base que acredita e entende que Jesus Cristo foi um dos seres superiores maiores que esteve aqui na Terra para nos ensinar esse caminho de iluminação, despertar e conexão com a espiritualidade. E a partir disso, todos os espíritos que se comunicaram buscaram reviver de uma forma pura o Evangelho trazido por Jesus Cristo. Muito bem. No Brasil, nós tivemos a partir de 1873 a fundação do primeiro centro espírita e desde então isso só aumentou, especialmente a partir de 1910, quando nasceu o nosso amado Chico Xavier, que foi um dos maiores médiuns que o mundo moderno já observou, já teve notícia, que psicografou em vida mais de 460 livros ditados por diferentes espíritos e entidades superiores, né? E esses livros embasaram o crescimento da doutrina no Brasil, que hoje no Brasil é considerada a terceira maior religião ou crença, doutrina religiosa, atrás apenas do catolicismo e do protestantismo, né? E mesmo assim tem vários simpatizantes que utilizam a doutrina dentro de diferentes religiões. No censo de 2010, isso há mais de 10 anos atrás, já existia no Brasil mais de 3,8 milhões de espíritas kardecistas e mais de 1.650 centros espíritas espalhados por todo o Brasil, que baseiam o seu atendimento e todas as suas ações na fluidificação de águas com energias, né, espirituais para tratamento, leituras do Evangelho e de notícias espíritas, né, com meditação, orações, atendimentos de desobsessão para auxiliar pessoas que estão encarnadas ou desencarnadas, e sempre com uma base cristã em cima dos ensinamentos de Jesus Cristo. Bem,
A questão é que durante todo esse atendimento, várias pessoas se beneficiam fisicamente e de forma muito clara na sua saúde com os tratamentos em centros espíritas, né? E dentro disso, o presente estudo, né, que foi publicado há alguns anos atrás, teve então um objetivo principal. Muito bem, dentro então do contexto apresentado, o principal objetivo do presente estudo foi descrever o perfil dos tratamentos por terapia religiosa complementar em centros espíritas de São Paulo, no Brasil, avaliando as técnicas terapêuticas e os problemas de saúde tratados nesses centros espíritas. Para isso, foi utilizada uma metodologia onde os pesquisadores tentaram acessar todos os centros espíritas que estavam catalogados na cidade de São Paulo. Foram identificados 504 centros espíritas, sendo que 139 não tinham formas de comunicação, correio, telefone, ou seja, não conseguiram contato. Sobraram então 365 centros que foram contatados com questionários que seriam aplicados para entender o tipo de tratamento, os problemas de saúde e a forma como as coisas aconteciam nesses centros. Desses 365, 55 responderam e foram incluídos nas pesquisas que geraram os resultados do estudo que está sendo apresentado. Muito bem, esses 55 centros que foram pesquisados apresentaram como principais resultados os seguintes. Primeiro, que as doenças mais tratadas e que os participantes, os pacientes buscavam, né, eram depressão, câncer e doenças gerais espalhadas pelo corpo sem uma especificação única, tá? E as principais formas de tratamento indicadas pelos centros, diferentes centros, envolviam tratamentos espirituais, com passes, águas fluidificadas, leituras e tratamentos, né, em salas com energias, alguns, principalmente aqueles com caráter físico muito claro ou psiquiátrico muito nítido, acabavam sendo encaminhados para o médico, alguns para psicólogos e muitos deles buscavam fazer uma associação de tratamento médico tradicional com o tratamento espiritual, que é uma das abordagens mais comuns indicadas nesses centros espíritas. Para vocês terem uma noção da quantidade de pessoas que são atendidas nesses centros, só nesses 55 centros, em média, por cada um, passam por semana 261 pessoas sendo atendidas, tá? Com necessidades de passes, tratamentos, auxílios. Isso significa que em apenas 55 centros, em uma semana, existe mais de 15 mil atendimentos espiritualistas, né? Isso são dados muito marcantes, porque é algo muito significante. Muito bem, então a gente agora, com base nesses resultados, podemos conversar um pouquinho sobre os principais pontos a serem discutidos nesse estudo científico. Muito bem, o primeiro ponto que chama a atenção na discussão que os autores fazem no artigo é que existe uma divergência muito grande entre os diretores de centros sobre o que seriam problemas psiquiátricos e o que seriam problemas de cunho médico direto, né? Então a identificação e o diagnóstico são ainda muito variáveis entre os diferentes locais. E é recomendado, né, até de alguma forma, que busque-se uma forma de padronizar, homogeneizar um pouco mais essa forma de identificação da indicação terapêutica, do tipo de procura para tratamento que deve se buscar em cada um. Mas, muito para além disso, os resultados desse estudo mostram a importância das terapias complementares com base espiritual em centros espíritas kardecistas na saúde pública
de São Paulo e, consequentemente, uma representação do Brasil inteiro, né? Mostrando o quanto este tipo de tratamento pode dar suporte no auxílio e atendimento das pessoas. Não foi o foco desse estudo, mas existem outros, até nós já discutimos aqui previamente com alguns dos mesmos autores, estudos mostrando como o passe e a água fluidificada, o passe espírita, ele tem a capacidade de auxiliar, sim, na melhora e recuperação de algumas doenças, né? Então aí já tem estudos científicos comprovando. Porém, ainda são muito poucos os estudos com base no passe espírita, tá? Então, se demanda e se sugere que aumentem os números de pesquisas, considerando o grande interesse da população e os efeitos positivos que têm sido demonstrados com esse tipo de terapia. Agora, algumas opiniões pessoais. Os centros espíritas são sim celeiros de luz e amor em sua grande maioria. Apesar das dificuldades e divergências que são inerentes aos seres humanos, quando o objetivo maior é amor, é Jesus de fato, e buscar auxiliar, existe uma associação de energias de diferentes planos para que as coisas fluam e aconteçam. Os tratamentos de doenças físicas, elas não são padronizados e a resposta não é única. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre nós vamos conseguir de fato aquela cura que nós sonhamos do jeito que nós sonhamos e na hora que nós desejamos, né? Porque existe um porquê por detrás daquelas manifestações de doenças no corpo físico. Quando nós observamos as palavras de Jesus, ele nos diz que a tua fé te curou quando ele realizava alguma cura, né? Desde da sua presença aqui há mais de 2000 anos. E hoje nós entendemos e compreendemos o quão isso é verdadeiro. Porque se nós temos uma determinada doença no corpo físico, ela invariavelmente está associada com alterações no perispírito, no espírito, na mente, que se manifestam no nosso corpo físico. Seja a origem de vivências anteriores ou dessa mesma vida, por nossas escolhas e atitudes, por nossa forma de vivenciar nosso livre-arbítrio, né? Agora, se nós já podemos ou não ficar livres de determinadas doenças, está muito associado com o que nós já aprendemos e crescemos com cada uma delas. Então não adianta a gente tirar um problema de saúde que está tentando nos ensinar algo se aquele algo ainda não foi aprendido, porque aí pode virar uma manifestação até mais difícil posteriormente. Lembrando que tudo aquilo que não é aprendido se repete, né? Então nós estamos num planeta que ainda é um hospital escola. Isso significa que nós estamos aqui para aprender, crescer e lidar com cada uma dessas manifestações. Mas de qualquer forma, quando nós estamos fazendo a nossa parte, buscando melhorar, crescer e compreender cada situação, e aí existem ferramentas enormes para isso, o Evangelho no Lar, a participação em grupos de meditação, yoga, né? Outras diversas vivências e terapias e, acima de tudo, uma conduta pessoal mais condizente com o que o Evangelho nos ensina, que é o amor acima de tudo, nós estamos nos preparando, sim, nós estamos num caminho para a autocura. E aí, neste momento, quando nós buscamos o auxílio espiritual, nós estamos muito mais preparados para que eles possam, de fato, nos ajudar. Estamos abertos. E aí, as coisas podem começar a acontecer. Portanto, busquemos fazer a nossa parte para que o mais alto possa também nos auxiliar. Muita gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.